Olá, boa noite. Dando aí sequência às lives do dia de nascimento, né? Eu sou Eliane Vituso, numeróloga, e convido vocês a acompanharem as lives. Vamos então continuar, né? As lives do dia de nascimento, e hoje a gente tá no dia 10, né? Nos nascidos do dia 10. Então vamos começar aí falando dos nascidos do dia 10. Lembrando então que quem está querendo saber um pouco mais de numerologia, acesse também o site www.portaldanumerologia.com.br, tá bom? Que pode estar me acompanhando lá. E vamos falar então dos nascidos no dia 10. Pessoas nascidas no dia 10. Oi, Renato, boa noite. Então, vamos falar dos nascidos no dia 10, Renato? Você conhece alguém nascido no dia 10, Renato? Então, os nascidos no dia 10 são pessoas com um dom de liderança, né? Por que será? Né? Tem um aí. Lembrando assim, ó, até ontem, né? Quando a gente fala dos nascidos até o dia 9, basicamente estamos falando dos números puros, né? Dos números de 1 a 9 são números puros. Agora, começamos a falar dos números que começam, os dígitos duplos começam a ter interferências, né, um dos outros, aí eles começam a fazer as parcerias e eles começam a casar informações aí, né? Então eles começam a ter aí uma duplicidade de informações, a compor informações. Então, por exemplo, hoje, dia 10, ele é um 1, né? Mas ele é um que vem acompanhado de um 0, né? Então, o 0 já vai trazer uma potencialidade para essas ações desse 1, né? E esse 0 traz, primeiro, uma proteção divina, né? Porque o 0 representa a presença de Deus, e o 0 traz também além de a proteção para as coisas negativas, ele potencializa as experiências, tanto positivas quanto negativas, que esse 1 traz, né? Então é importante aí, né? Então não é só uma experiência de um acontecendo, né? O 10 vem com esse potencial diferenciado aí. Então, se o 1 tinha um potencial de líder, né? O 10 traz isso muito mais evidenciado. Se o 1 tinha um potencial de uma tendência a uma solidão, uma tendência a gostar de fazer as coisas mais individual, a gostar de ficar mais sozinho, a fazer as coisas mais do seu jeito, isso tudo está potencializado nesse 10, né? Se o 1 já tinha uma tendência a ter um perfil onde as pessoas o viam como um líder, o 10 tem isso muito mais exaltado, né? Então, tudo isso está potencializado numa pessoa nascida no dia 10, né? Então, as pessoas nascidas no dia 10 têm todas essas coisas, né? E as pessoas buscam muito uma pessoa no dia 10 para seguirem as suas orientações, né? Então, são aí pessoas excelentes, né? Para estarem à frente de outras pessoas, né? Tem uma capacidade muito grande aí de serem criativas, né? Também de aplicar os seus conhecimentos, tem uma capacidade muito grande de concentração, né? São muito focadas, principalmente. As pessoas nascidas no dia 10, elas necessitam de metas. Isso é extremamente importante, que elas tenham focos, que elas tenham metas, né? Que elas tenham essas diretrizes para traçar, né? Isso é muito importante também, né? Mas elas são determinadas,
muito determinadas, né? E isso é importante que elas sigam essa determinação, essas metas, elas cumpram esse cronograma que elas se impõem, né? Às vezes elas podem ser um pouco ingênuas também, né? Porque elas não têm, às vezes, noção da sua individualidade, e às vezes elas se fecham e se mergulham demais no seu mundo interior, assim, no seu mundinho, se fecham demais, né? E isso às vezes não é legal, né? Isso às vezes deixa até um pouco essas pessoas desprotegidas, né? Então isso acaba deixando as pessoas nascidas no dia 10 um pouco vulneráveis, né? Então precisa tomar um pouco de cuidado em relação a isso, né? As pessoas nascidas no dia 10 gostam de exclusividade, né? Gostam de se sentir especiais, gostam de se sentir diferentes, né? São, como eu falei, são criativas, são originais, são pessoas extremamente inteligentes, têm uma capacidade verdadeira de compreender as pessoas, os semelhantes, né? Tem um gosto por ajudar as pessoas, são extremamente caridosas, entendem com muita facilidade o sofrimento das pessoas, né? Tem uma postura extremamente peculiar em relação à vida, né? Gostam de quebrar tabus em relação a tudo isso, gostam de quebrar barreiras entre os seres humanos, né? Entre as pessoas. Então estão sempre contestando, estão sempre quebrando as barreiras, né? Diminuindo as distâncias, né? Isso é muito peculiar do 10 também. Gostam de aprender a fazer as coisas de uma maneira solitária, então são meio autodidatas, né? Podem ter uma dificuldade de confiar nas pessoas, né? Então isso é uma coisa que é um pouco difícil, né? Isso é ruim, mas o 10 tem uma dificuldade de confiança mesmo, né? Mas isso é uma coisa dele ter que aprender a confiar também nas pessoas. Isso é um aprendizado que o 10 tem que fazer, né? Ele adora também, no que se refere às atividades físicas, né? O 10 adora uma academia, o 10 adora exercícios aeróbicos, adora cuidar aí, andar de bicicleta, né? Ou então ele adora exercícios que sejam bastante extenuantes, ou então que exijam uma concentração mental, né, muito grande, né? Então que tomem uma postura, uma concentração, que usem o raciocínio e a mente, né? Então isso é uma outra característica aí da parte de exercícios que o 10 se interessa, né? No que se refere aos desafios, as pessoas 10, elas precisam ter coragem para perseguirem os seus objetivos. E, oi Claudinha, seja bem-vinda, querida. E outra coisa, elas precisam parar de ter preguiça para lutar por aquilo que querem, né? Então, 10 às vezes sabe que tem que fazer, mas tem preguiça de ir atrás daquilo que quer, né? Porque tem muitas ideias. O 10, ele tem uma coisa que é assim, tem uma facilidade imensa de criar várias coisas, tem muitas ideias, tem uma mente muito criativa, tem muitas ideias geniais, grandes projetos, mas às vezes não tem a força, a garra para ir atrás desses projetos, às vezes por preguiça, às vezes por coragem de perseguir os objetivos de fato, né? E vencer, e isso traz umas frustrações muito grandes, né? E traz todo esse incômodo aí, né? E isso deixa ele de alguma maneira com a baixa estima total aí, né? Então tudo isso não é uma coisa legal, com certeza não, né? Então são coisas que ele tem que se desafiar e ele tem que trabalhar aí, né? Então ele tem que entender que ele não pode ficar empacado
né? E nem deixar a energia estagnada durante muito tempo numa situação que não traz resultado, né? Ele tem que entender que ele precisa perceber as coisas que não trazem resultado e buscar outras saídas, né? Porque tem outras alternativas e que podem expandir as necessidades dele, que podem expandir os dons dele. Porque de repente assim, não está funcionando aqui, mas de repente ele sabe fazer tem outras habilidades que poderiam estar ajudando a trazer resultados para aquele momento de crise e ele de repente não está usando essas habilidades. Então assim, ele às vezes tem que entender que ele tem que pôr as energias dele para funcionar e não ficar empacado dentro de uma situação parada, né? Então, assim, isso é uma coisa importante das pessoas nascidas no dia 10 perceberem. Não se deixar levar muito pela opinião dos outros, então, assim, não fazer as coisas porque os outros acham que ele deve fazer ou porque seria melhor ele fazer, e muito menos para agradar os outros, né? Porque, às vezes, para as pessoas nascidas no dia 10, é muito importante a aceitação, né, ou a aprovação do outro, o reconhecimento do outro. Então ele acaba fazendo as coisas em prol de agradar, ou do outro aprovar, ou do outro reconhecer que ele fez a coisa correta, e não aquilo que realmente seria para ele a coisa certa, ou a coisa que seria mais aprazível para ele. Então ele tem que aprender a fazer as coisas da forma que melhor lhe for conveniente, né? Então isso também é um desafio para as pessoas nascidas no dia 10, né? Quanto às características das pessoas nascidas no dia 10, né? E eu conheço algumas pessoas nascidas no dia 10, eu sei que nem sempre, aí eu até comentando algumas coisas que as pessoas têm comentado comigo nas lives, mas isso não tá batendo, tal, aquilo bateu, parece que me descreveu completamente, mas a descrição não bate. Nem tudo bate 100%, né? Mas assim, às vezes a característica física não bate, mas a personalidade bate, isso é assim mesmo, né? Nem tudo precisa ser ipsilitre, né? Mas algumas coisas a gente vai pegar o contexto geral, né? A gente pega a amostragem, geralmente, né? Então, por exemplo, as pessoas nascidas no dia 10, né, estão um perfil de uma forma geral, são pessoas altas, esbeltas, né? Tem rosto mais atraente, queixos salientes, bocas grandes, lábios mais finos, né? E tem um tom de voz inconfundível. Geralmente tem um tom de voz forte, tem um tom de voz alto e muito sedutor. Então essas são as características mais marcantes das pessoas nascidas no dia 10, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? E que vocês continuem acompanhando aí os dias de nascimento, né? Aguentem aí a ansiedade dos nascidos aí nos próximos dia 20, 30, né? Eu sei que é difícil conter essas ansiedades, mas vamos lá, né? Teu irmão é assim, Claudinha? Então, eu também sou nascida no dia 10, e vocês perceberam que assim, de alta e esbelta não tem nada a ver comigo, né? Mas o resto até que bate algumas coisas aí, bate bem, né? De personalidade tem mais a ver comigo, mas a característica física não tanto. Mas não tem problema, a gente tira uma amostragem, porque a característica física tem muito a ver com o número também, né? O 1, o 0, tal. Então a gente também pega alguns perfis em relação a isso. Então tem toda uma característica que a gente monta em relação a essas coisas, né? Então a gente pega um perfil geral, né? Por isso que às vezes bate, às vezes não bate para todo mundo, tá? Então é isso. Se vocês quiserem saber mais sobre mapas, sobre os cursos, né? Hoje foi o último dia para pegar desconto para o curso de
curso básico de numerologia, como eu falei, né? Mas, de qualquer maneira, dia 18 é o curso básico de numerologia, ainda dá tempo de fazer inscrição, tá? É através do site www.portaldanumerologia.com.br ou então através do WhatsApp 11 982 570 835, tá bom? Aguardo você amanhã aqui às 20h30 no nosso canal aqui no Facebook, tá bom? Pra gente já continuar falando dos dias de nascimento. Amanhã falaremos do dia 11. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.